fala. Pessoal, aqui é o Mike Martins, do canal Mike Martins. E hoje vamos mergulhar fundo no nosso baú da história. E o tema de hoje é muito intrigante. Cristóvão Colombo era português e um espião a serviço de Portugal. Se você ainda não viu nosso documentário anterior sobre a Cruz Templária e a formação da Ordem de Cristo, eu recomendo que assista. Enquanto tentamos descobrir por que a história portuguesa está sendo rapidamente apagada da história convencional, o que os portugueses realmente sabiam e por que isso é um segredo tão grande, vamos descobrir. Colombo, na verdade, trabalhava para o rei D. João II de Portugal como um agente duplo. As viagens de Colombo sob a coroa espanhola tinham como objetivo despistar os monarcas espanhóis, Fernando e Isabel, sobre os verdadeiros planos de Portugal para a exploração global. Domínio marítimo português. Na época de Colombo, Portugal já havia se estabelecido como uma grande potência marítima, explorando a costa da Nova Escócia, no Canadá. Nova Escócia, em português, significa Nova Escócia. Eles mapearam a maior parte da África e abriram rotas marítimas para a Ásia. Os portugueses haviam aperfeiçoado as técnicas de navegação e exploração. Colombo foi enviado para enganar a Espanha a olhar para o oeste, enquanto Portugal garantia rotas mais estratégicas ao redor da África. Atrasos nas expedições espanholas. A proposta de Colombo à corte espanhola levou muitos anos para se concretizar. Isso foi feito propositalmente para que suas múltiplas rejeições e atrasos fossem uma tática de protelação, dando a Portugal mais tempo para estabelecer seu próprio domínio naval. Exploração desviada. A subestimação deliberada de Colombo sobre o tamanho da Terra e sua escolha de explorar o oeste podem ter sido destinadas a desviar a atenção da Espanha das rotas ao redor da África que Portugal já estava colonizando. Em vez da Ásia, Colombo acabou nas Américas, uma direção que inicialmente não era de grande interesse para os portugueses, pois eles já sabiam quais eram as melhores partes para se estabelecer. E é por isso que, vários anos depois, Portugal anunciou que o Brasil foi oficialmente descoberto em 1500, quando uma frota comandada pelo diplomata português Pedro Álvares Cabral desembarcou em Porto Seguro para anunciar suas descobertas entre Salvador e Rio de Janeiro. Mas, secretamente, os portugueses já estavam estabelecendo guarnições e portos no Brasil por volta de 1488, 12 anos antes do anúncio oficial em 1500, porque os portugueses sabiam o valor que o Brasil tinha a oferecer e para defendê-lo a todo custo. E os portugueses trabalharam em conjunto com os nativos para proteger seus assentamentos e manter isso em segredo dos espanhóis a qualquer custo. Agora, vamos voltar a Colombo. A mudança de nome. Colombo para Colom.
Outra peça do quebra-cabeça envolve o nome de Colombo. Na Itália, seu nome era Cristóforo Colombo. Quando ele entrou ao serviço da Espanha, tornou-se Cristóbal Colón. Isso não é incomum, pois era comum que os nomes fossem adaptados para se adequar à língua do país em que alguém trabalhava. No entanto, essa mudança de nome foi mais do que uma simples adaptação linguística. Foi uma forma de encobrir sua verdadeira identidade portuguesa. Somente após 1632, a história proclamou que Colombo era italiano. Não há prova de que Colombo sequer tenha visitado a Itália. Seu nome português original era Salvador Fernandes Arco, e ele adotou a identidade genovesa de Colombo como parte de seu disfarce. A ideia de suas raízes portuguesas decorre em parte do fato de que pouco se sabe sobre o início da vida de Colombo, levando à crença de que sua história foi fabricada. Conexões portuguesas na vida de Colombo. Casamento com uma família portuguesa. Colombo casou-se com Filipa Moniz Perestrello, uma nobre de uma proeminente família portuguesa. Seu pai era Bartolomeu Perestrello, navegador e governador da ilha do Porto Santo, no arquipélago da Madeira, que estava sob controle português. Esse casamento conecta Colombo diretamente aos círculos marítimos portugueses. Familiaridade com o conhecimento de navegação português. Colombo passou um tempo significativo em Lisboa, a capital de Portugal, onde teria acesso à riqueza de conhecimento que os portugueses haviam acumulado sobre navegação e exploração através da Ordem de Cristo. Colombo passou mais de 91% de seu tempo na Europa, em Portugal. Esta é mais uma evidência de que ele operava nos interesses de Portugal, não da Espanha. Inconsistências estranhas. Várias esquisitices na vida de Colombo apoiam isso, como seus escritos em português, mesmo quando se dirigia a oficiais espanhóis. A natureza secreta de Colombo. Colombo era conhecido por seu sigilo, especialmente sobre suas origens, e frequentemente usava linguagem enigmática em suas cartas. Suas anotações estão repletas de assinaturas e símbolos ambíguos, indicando que ele tinha algo a esconder. Porque Colombo informou o rei de Portugal antes de partir. Embora Colombo navegasse pela Espanha como espião, ele notificou o rei D. João II de Portugal antes de embarcar em sua primeira viagem em 1492. Há várias razões para isso. Protocolo diplomático. Colombo estava ciente de que sua viagem planejada o levaria a águas que Portugal considerava dentro de sua esfera de influência sob o Tratado de Alcáçovas de 1479, que havia dividido as zonas de exploração do Atlântico e da África entre Espanha e Portugal. Colombo, sendo um espião de Portugal, queria evitar um conflito em potencial com outros navios portugueses que não sabiam da missão secreta, o que poderia levá-lo ao perigo. Mas símbolos específicos foram colocados em seus navios, para que, se ele fosse avistado por outros navios portugueses, eles soubessem para não abrir fogo. O empreendimento de Colombo não podia falhar, ou suas relações com a Espanha azedariam. Colombo não queria decepcionar os portugueses. Ele queria manter boas relações com Portugal.
Além disso, Colombo havia morado em Portugal por toda a sua vida e tinha inúmeras conexões pessoais e profissionais lá. Então, era estratégico manter seu segredo. A crescente rivalidade de Portugal com a Espanha. Nessa época, as tensões estavam aumentando entre Espanha e Portugal sobre os direitos de exploração, o que mais tarde culminaria no Tratado de Tordesilhas em 1494, onde o Papa Alexandre VI dividiu o mundo entre Espanha e Portugal. Ao notificar a coroa portuguesa, Colombo estava reconhecendo suas reivindicações e ajudando a prevenir conflitos imediatos sobre sua expedição. Mas, secretamente, os portugueses estavam se estabelecendo no Brasil desde 1488. Agora, vamos voltar à descoberta secreta da Nova Escócia. No início da década de 1470, um grupo de marinheiros portugueses se aventurou muito além das fronteiras conhecidas do Atlântico. Comandados por um homem chamado João Vaz Corte Real, eles se depararam com um litoral estranho e florestado, a atual Nova Escócia. A existência dessa nova massa de terra foi cuidadosamente guardada pela coroa portuguesa, vista como uma potencial moeda de troca no mundo competitivo da exploração. Se a Espanha ou outros rivais soubessem sobre essas terras, o delicado equilíbrio de poder na Europa poderia ser quebrado. Como a descoberta de Corte Real foi mantida em segredo, o rei Dom João II concebeu um plano astuto. Ele sabia que a Espanha, sob Fernando e Isabel, estava ansiosa para rivalizar com o domínio marítimo de Portugal. O rei Dom João precisava ganhar tempo para garantir a rota de Portugal para a Índia via leste, ao redor da África. Que melhor maneira de enganar os espanhóis do que alimentá-los com informações erradas? A corte espanhola poderia ser atraída para o oeste, perseguindo a falsa promessa de uma rota direta para a Ásia, através do Atlântico. Tudo enquanto Portugal solidificava seu controle da passagem leste. Avançando para 1492. A corte espanhola morde a isca. Foram necessários anos de persuasão, mas em 1492, Fernando e Isabel finalmente concordaram em patrocinar a expedição de Colombo para o oeste. Nessa época, a Espanha havia recentemente concluído a Reconquista, retomando Granada dos mouros. Com seu tesouro reabastecido e o orgulho nacional em alta, os monarcas espanhóis estavam ansiosos para rivalizar com o domínio marítimo de Portugal. A proposta de Colombo parecia perfeita, uma rota nova e ousada para as riquezas da Ásia, que tornaria a Espanha a nação mais rica da Europa. Mal sabiam Fernando e Isabel que o homem a quem confiaram suas fortunas os estava conduzindo para longe de seu verdadeiro objetivo. O Tratado de Tordesilhas, a vitória de Portugal. Enquanto as viagens de Colombo encantavam a Espanha, o rei Dom João II de Portugal assistia com satisfação silenciosa. A estratégia havia funcionado perfeitamente. A Espanha estava agora focada em colonizar o Caribe e as Américas
à força, longe das lucrativas rotas comerciais do Oceano Índico. Enquanto isso, Portugal consolidava seu controle sobre a rota leste para a Ásia, seguindo o caminho desbravado por Bartolomeu Dias ao redor do Cabo da Boa Esperança. Em 1494, o Tratado de Tordesilhas foi assinado entre Espanha e Portugal, dividindo o mundo entre as duas potências. Graças ao engodo de Colombo, a Espanha recebeu a maior parte do Novo Mundo, enquanto Portugal recebeu territórios na África e na Ásia, garantindo seu controle sobre a rota marítima para a Índia. O tratado formalizou o que Colombo havia arquitetado. A Espanha se concentraria nas terras a oeste, sem saber que seu verdadeiro objetivo, a Ásia, estava muito além do Atlântico. Cristóvão Colombo retornou do Novo Mundo após sua primeira viagem, em 1492-1493. Ele parou primeiro em Portugal, antes de voltar para a Espanha, onde entregou 2 diários ao rei de Portugal e 6 caixas foram descarregadas no porto de Lisboa. Esta sequência de eventos foi fundamental, pois adicionou outra camada de tensão entre Espanha e Portugal. Colombo inventou uma história para os espanhóis enquanto navegava de volta para a Europa em fevereiro de 1493. Uma forte tempestade atingiu sua frota. Seu navio, a Ninha, foi separado da Pinta e, após dias sendo espancado pelos elementos, Colombo foi forçado a buscar refúgio em Portugal. E o rei da Espanha acreditou em Colombo. Cristóvão Colombo não tinha ouro para mostrar por sua jornada. No entanto, ansioso para justificar o custo da expedição, Colombo propôs ao rei Fernando e à rainha Isabel que os indígenas das terras recém-descobertas poderiam ser tomados como escravos, alegando que valeriam seu peso em ouro. Colombo argumentou que os nativos escravizados poderiam ser um empreendimento lucrativo, apresentando-o como uma forma de compensar a falta de riquezas como ouro e especiarias. Colombo fez isso para salvar sua pele. O engano final. À medida que a saúde de Colombo começou a declinar, ele ainda manteve sua dupla identidade. Embora oficialmente servindo a Espanha, sua lealdade a Portugal nunca vacilou. Ele levou o segredo das descobertas portuguesas anteriores para o túmulo, permitindo que o mito de sua origem genovesa e lealdade espanhola perdure nos anais da história. Mas a história é um labirinto de verdades e mentiras. Nos corredores silenciosos da corte portuguesa, o rei Dom João II sabia a verdadeira história de Cristóvão Colombo, o homem que, como agente duplo, ajudou a garantir o lugar de Portugal como a potência marítima dominante do mundo, enquanto a Espanha, sem saber, perseguia um sonho através do Atlântico. E assim, a lenda de Colombo cresceu, não como o descobridor de uma nova rota para a Índia, mas como um mestre da decepção. Obrigado a todos por assistirem, enquanto buscamos a verdade em textos e manuscritos antigos, ocultos da narrativa atual. A maioria dos livros que eu referencio foram publicados antes de 1845.
Mike Martins aqui, falei.